E aí, relacionando com isso que você estava falando agora, que me colocou uma pulga, assim, porque é isso, na verdade, o que o André Singer coloca, que é muito interessante nessa análise que ele faz do subproletariado, que apoiou esse processo que ele chama de lulismo, né, na medida em que havia uma classe de miseráveis que precisou, que no fundo não se identificava com o discurso da esquerda, porque o discurso da esquerda era de romper, né, esse subproletariado não queria romper com a ordem, com o capital, queria tornar-se proletário, queria fazer parte na condição de trabalhador. Teve essa entrevista que o Agamben deu há pouco tempo falando do capitalismo como religião, e o trabalho é o culto, né? É parte desse, enfim, se a gente aceita isso que ele está propondo. Mas então é isso, como uma classe que ascendeu e está fazendo parte dessa religião, né? Finalmente, é como se fossem ateus que finalmente puderam ser convertidos a essa religião, do qual alguns já faziam parte. E é interessante ver esses... E aí, como a gente está pensando aqui cidade, ver esses movimentos sendo enfim, revolvendo a estrutura da cidade. E a gente falou aqui, eu estou tentando assim resgatar um pouco a memória da discussão de ontem e de hoje, mas assim, quando a gente pensa num registro, que vamos lá, minha casa, assim, claro, necessariamente vai ser generalista, mas assim, minha casa, minha vida, carro, e toda, enfim, ou seja, vamos imaginar esse sujeito que está se relacionando com esses, enfim, com esses programas sociais, com essas novas circunstâncias políticas, econômicas e tal. Isso está num registro que, curiosamente, claro que a gente está trabalhando aqui com essas categorias, trabalhar, circular, recrear e habitar, como categorias analíticas, mas, curiosamente, faz muito sentido pensar a vida desse sujeito dentro dessas categorias, porque, de fato, quando você mora, enfim, na periferia de São Paulo, precisa se deslocar até o centro, então, realmente, habitar e trabalhar são coisas muito distintas que estão mediadas por um grande arco de circulação, e a recreação também é uma outra coisa que está completamente separada. Então essas coisas elas estão de fato separadas, e isso não funciona só como categoria analítica, mas funciona de fato, é operativo na vida desse sujeito. Por outro lado, o que você está chamando de velha classe média, enfim, mas também da nova classe média, mas que habita o centro, e que está relacionado com esses processos que a gente estava falando, enfim, e que é esse precariado, ou seja, é o cara que já rompeu essa questão de não ter acesso ao meio de produção, porque ele trabalha no computador, enfim, produz, cria, etc. Essas coisas elas se fundem, ou seja, eu estou lá trabalhando, parei de trabalhar, abro o Facebook, então trabalho, lazer se funde completamente. Moro no centro, vou para uma reunião ali perto, na Paulista, enfim. Ou seja, tudo isso se reduz. Trabalho, lazer, circulação e recreação se aproxima de uma forma brutal. Por exemplo, eu posso morar na Augusta, sei lá, fazer uma reunião ali embaixo no Starbucks com alguém, aí faço o meu design, o meu projeto, converso com o cliente, aí já fico num bar na Augusta. E, cara, todas essas categorias, elas de fato estão implodidas, elas não fazem mais sentido, nem como categorias analíticas, nem como categorias operativas, porque tudo isso se fundiu. E sei lá, um urbanismo unitário, ou enfim, é uma outra perspectiva. E numa outra chave, esse sujeito dessa nova classe média faz muito sentido ainda pensar nessas categorias. E essas categorias, elas, para o nosso... de alguma forma isso nos impressiona, mas assim, elas estão de fato muito separadas ainda. Assim, incrível como a vida desse sujeito é mediada pela, digamos... pela crueldade que é a separação dessas categorias, entende? Ou seja, a vida desse sujeito ela é marcada por essa separação. E isso é extremamente cruel, né? E extremamente danoso para esse sujeito.